aumenta o volume do rádio, evangeliza seus vizinhos aí, viu? Tenho certeza que Deus vai usar seu filho aqui agora e vai ser bênção em nome de Jesus. É com você, pastor Rogério. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, ao Amém, evangelista, Jesus. o irmão Pedro Santos, que Glória me a convidou Deus. Amém. para estar aqui, trazendo uma mensagem de Deus para o coração de todos. Saudar também a irmã Regina, também essa grande mulher de Deus que está aqui, a esposa do Pedro Santos. Amém, Jesus. A irmã Regina, a paz do Senhor Jesus para a irmã Regina. O irmão que está aqui conosco também, Rogério, que está aqui na direção da programação aqui. Que Deus abençoe também, a paz do Senhor Jesus. E a paz do Senhor Jesus para todos os ouvintes, todos que estão ouvindo essa programação. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. E nós vamos trazer aqui hoje a mensagem que está escrito no livro de Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 11, 12, 13, 14 e 15. Você Aleluia, pode Jesus. abrir a sua Bíblia aí na sua casa, você pode acompanhar aí a leitura, Amém. você pode acompanhar direitinho a leitura da palavra de Deus. Então, no livro de Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 11, diz assim: o juízo final. Eita, O juízo final, olha só, é o fim. O fim é o final. O juízo final. Aí diz assim: e vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Olha só, meu irmão, minha irmã Regina, meu irmão Pedro Santos, Eita, glória. meus irmãos que estão ouvindo essa programação, você que está ouvindo essa mensagem. O apóstolo João, o apóstolo amado de Jesus, que teve a revelação do Apocalipse, teve um momento na revelação do Apocalipse que o apóstolo João, ele viu um grande trono branco. Um grande trono branco. Por que fala o trono branco? O branco é um simbolismo, simbolizando, biblicamente, simbolizando a pureza. Eita, glória a Deus. Esse branco aqui não é um branco se referindo à cor, simplesmente a cor, não. É se referindo à pureza, se referindo a uma coisa pura, uma coisa que não tem mancha, não tem mácula, não tem ruga, não tem defeito, não tem injustiça, não tem nada que desabone, não tem nada que possa ter falha, erro. Então o branco aqui é significando a pureza, a santidade de Deus. É igual como fala, alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Não é se referindo simplesmente a uma cor, não. Mas é se referindo à pureza de Deus, à santidade de Deus, às coisas puras e santas que são as coisas de Deus. Então, ele diz assim, assentado no trono branco, ele viu aquele que estava assentado no trono branco, cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Quer dizer, ele viu Deus, ele viu Deus, o Deus Pai, ele viu Deus Todo-Poderoso assentado no trono branco, o juiz, o grande juiz de toda a terra, de todo o céu, de todo o universo, o Criador, o Deus Todo-Poderoso, assentado no trono. E ele viu as pessoas fugindo. Ninguém queria estar ali diante do trono branco. Ninguém queria estar ali naquele momento onde Deus estava assentado no trono branco, e as pessoas fugiam. A terra e o céu. A terra e o céu fugia da presença do Deus Todo-Poderoso. Só que não tinha lugar para se esconder. Não tem como se esconder de Deus. Não tem como uma pessoa se esconder de Deus.
Deus é tão poderoso, irmã Regina, irmão Pedro Santos. Eita, Deus é glória, tão aleluia. poderoso que ele é capaz de encontrar falha até nos anjos. Os anjos é perfeito. Os anjos é perfeito. Mas Deus, ele é capaz de encontrar uma imperfeição em um anjo. Imagina o poder que Deus tem. Imagina a grandeza que Deus tem. Por isso que nós vemos aqui o apóstolo dizendo que a terra e o céu fugiram da presença de Deus. A gente pode entender aqui, a terra é os incrédulos. A terra, você pode entender também, você pode interpretar como a terra é aquelas pessoas incrédulas, aquelas pessoas pecadoras, aquelas pessoas que vivem na prática do pecado, que gosta do pecado, que gosta de viver fazendo a coisa errada. E o céu aqui são salvos. São salvos, são aqueles que estão salvos, aqueles que têm a salvação. Mas mesmo você que é um cristão de verdade, você que é uma pessoa honesta, uma pessoa verdadeira, você que é uma pessoa sincera, você que é uma pessoa que está salva, mas mesmo assim você não se exalta, você não se acha capaz de estar ali diante de Deus para ser julgado por Deus. Aleluia, Jesus. Porque se Deus consegue achar uma imperfeição em um anjo, imagina em você, em mim, imagina em cada um de nós. Só misericórdia dele mesmo. Então só a misericórdia do nosso Senhor Jesus. Por isso que não há salvação fora de Jesus Cristo. Eita, Não glória. tem como uma pessoa ser salva fora de Jesus. Verdade, Jesus. Religião não salva ninguém. Você Eita, pode ser glória. católico, você pode ser espírita, evangélico, você pode ser espiritualista, você pode ter a religião que for. A sua religião não vai te salvar. Eita, A sua religião não pode te salvar. A religião não salva ninguém. O único que é capaz de salvar você e de me salvar, de salvar a gente, é Jesus Cristo. Só Jesus, Salvador, só existe um que é Jesus. aleluia, Deus. Ele diz assim, ó, continuando, ele diz assim, ó, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Glória. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Olha só. Aleluia. Então ele viu, não teve lugar para as pessoas se esconder, fugir do julgamento final de Deus. Estavam todos ali, todos, os céus e a terra. Eita, Jesus. Todo mundo estava ali presente, os salvos e os que não foram salvos. Estavam todos ali diante do Deus Todo-Poderoso, diante do trono branco, onde Deus Todo-Poderoso estava assentado no trono. E abriu-se os livros, e os mortos, e viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se os livros. Então os mortos, as pessoas que morreram, elas estavam todas ali, todos os mortos estavam ali diante do trono branco. Todas as pessoas que morreram vai ressuscitar para Deus. O mundo inteiro, desde Adão e Eva, Eita, desde o primeiro homem Deus, e a aleluia, primeira Jesus. mulher da face da terra, até o último homem e a última mulher da face da terra. Todos um dia, todos vão ressuscitar para Deus. Glória a Deus. Todos estarão Aleluia. diante de Deus para ser julgados. E abriu-se os livros, e as pessoas, um por um, foram julgados segundo as suas obras. Significa, irmã Regina, que tudo que nós fazemos aqui em vida está sendo gravado, está sendo registrado. Verdade, Está Jesus. tudo no registro de Deus, tudo no poder de Deus, tudo, irmão Pedro Santos, tudo que a gente faz, tudo que o ser humano faz, desde quando nasce até quando morre, está tudo registrado por Deus. Eita, glória.
Antes mesmo de nascer, ainda na barriga da mãe, antes mesmo de nascer, de a criança vir ao mundo, irmã Regina, já está sendo registrado por Deus. Desde a concepção, desde o momento que a criança é gerada no útero da mulher. Desde o momento que a criança ali, a ciência hoje, os homens chamam de embrião. É o embrião. Já está sendo registrado, computado no livro de Deus. Já está tudo sendo computado. Por isso, tome muito cuidado com o aborto. As pessoas têm que estar muito cuidado com o aborto, principalmente aqueles que estão legalizando o aborto. Verdade. Tem pessoas que estão legalizando o aborto, estão legalizando. Tome cuidado com isso. Por quê? Porque você vai ser julgado por Deus por isso. Verdade. Você que está legalizando o aborto, você que está cometendo essa prática de aborto e acha que, não, porque já está liberado, já foi liberado. O meu patrão mandou eu abortar. O meu, diz assim, Pedro Santos, o povo aqui na terra tem um ditado que diz assim, ó, soldado mandado não é crime. Só que é crime sim, é crime. Tem um ditado, irmã Regina, que as pessoas dizem assim, eu estou obedecendo. Eu não tenho culpa não, eu só faço o que me mandam. Mas quem manda fazer a coisa errada está pecando. E quem faz também está pecando. Interessante, né? Pode falar, irmã. O próprio Paulo fala, né? Paulo fala que tudo é lícito, né? Isso. Mas nem tudo convém. E justamente isso. Por quê? Porque está tudo sendo registrado. Por isso que o Senhor Jesus, ele tem uma passagem muito conhecida que o Senhor Jesus disse, não julgue para que você não seja julgado. Porque se você julgar, você também vai ser julgado. Esse julgamento que Jesus estava falando é o juízo final. Que Jesus disse, não julgue. Não julgue, porque Jesus sabia na época e sabe que ia haver um juízo final. Então Deus é que vai julgar todo mundo. O que nós temos que fazer, irmão Pedro Santos, é tomar cuidado. Nós temos que ter muito cuidado com a nossa vida. A gente tem que ter todo aquele cuidado de estar se humilhando diante de Jesus, de estar pedindo perdão dos nossos pecados, nossas falhas, nossos erros. Jesus diz, quem nunca cometeu um pecado, atire a primeira pedra. Então, a gente sabe que a gente tem pecado. Todo mundo tem pecado. Por isso que a terra e o céu fugiam da presença de Deus. Ou seja, o que não era crente fugiu da presença de Deus. E o crente também fugiu. Porque Deus, o Pai, o Deus Todo-Poderoso, ele acha a imperfeição até em um anjo. Até em um anjo ele é capaz de achar uma imperfeição. Isso é para mostrar como Deus é poderoso. Então, Jesus é o nosso advogado. Ele é o nosso advogado fiel. E é Jesus que vai nos salvar. É Jesus, no julgamento final, Jesus vai estar lá, ao lado do Pai, ao lado de Deus, para nos salvar. Por isso que não há salvação. Quem vai estar lá no juízo final, do lado de Deus, o único advogado que vai estar lá intercedendo é o Senhor Jesus. Do lado de Deus não vai estar a Virgem Maria, do lado de Deus não vai estar o São José, do lado de Deus não vai estar Aparecida, do lado de Deus não vai estar ninguém. Ninguém, nem o anjo Gabriel, nem o anjo Miguel, ninguém vai estar do lado de Deus. Só Jesus Cristo. E se esses foi levantado igual eles falam que são santos, até eles mesmos vai ser julgado. Vai ser julgado, exatamente. Então, todos nós seremos julgados. Todas as pessoas vão estar ali no julgamento. Então, gente, tudo que a gente faz, Pedro Santos e meus irmãos que estão ouvindo essa programação, tudo que você faz está sendo registrado. Tudo que a gente faz está sendo registrado. Nós temos que ter cuidado com a nossa vida, a gente tem que ter cuidado com as nossas palavras, a gente tem que ter cuidado com os nossos pensamentos, a gente tem que ter cuidado com nossas ações, a gente tem que ter cuidado com a nossa vida, porque a salvação ela é individual. Ela é individual. E não há salvação fora de Jesus Cristo. Fora de Jesus não existe salvação. Religião não salva ninguém.
A religião não salva ninguém. Só Jesus pode nos salvar. Então, tudo está sendo anotado, tudo está sendo gravado, tudo está sendo registrado por Deus. E a gente tem que ter essa consciência. As pessoas precisam ter essa consciência. Porque diante de Deus não vai ter inocente. Não. Diante de Deus, você sabia que diante de Deus, no juízo final, não vai dizer assim, ah, esse aí é louco, esse aí é doente mental, esse aí tem problema de cabeça. Diante de Deus não tem louco. Diante de Deus não tem doente mental. Doente mental, louco, essas coisas tem pra gente aqui, pra nós aqui da terra. Mas até os loucos, diante de Deus, ele se conserta rapidinho. Rapidinho ele fica bom. É verdade. Então não existe louco, não existe, esse é doente, é inocente. É um inocente. Diante de Deus, não tem isso. Todos vão ter que prestar conta. Jesus. Todos vão prestar conta. Até as crianças vão estar diante de Deus. Diante de Deus, até as crianças. O embrião, o feto, a pessoa, aquela criança que nem nasceu, não chegou nem a nascer, mas mesmo assim ela vai estar diante de Deus. Todos vão estar diante de Deus. Todos vão estar ali diante de Deus. Então, continuando, ele diz assim, ó. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Tá vendo? Então, os mortos, eles ressuscitaram. A pessoa morreu afogada no rio, nas águas do mar. A pessoa morreu no afogamento e não achou o corpo. Não achou o corpo dessa pessoa. Ninguém sabe onde é que está o corpo dessa pessoa. O corpo da pessoa, muitas vezes, aquele corpo morreu afogado. Foi comido até por uma besta fera, por um leão, por um urso, por um animal selvagem que comeu o corpo da pessoa. Mas a pessoa morreu na explosão de um avião, o avião explodiu, caiu, morreu, não achou o corpo da pessoa. Mas essas pessoas, não importa da forma que ela morreu, elas vão ressuscitar para Deus. Não tem mar, não tem explosão, não tem nada que impeça a ressurreição dessa pessoa para estar diante de Deus para prestar conta. Ah, fulano já foi para o inferno, esse aí já está no inferno. Ele vai também estar diante de Deus. Ele pode estar no inferno. Eu não sei que a pessoa está no inferno, eu não sei. Mas se caso a pessoa estiver no inferno, vai ter que ir para o julgamento final. Aonde a pessoa estiver, ela vai ter que estar no julgamento final. Ela vai ter que estar ali presente no julgamento final. Como tem aquela passagem da Bíblia do Lázaro, o mendigo Lázaro e o rico. E a Bíblia diz que o rico morreu e foi para o inferno. Aquele rico lá da Bíblia. Esse rico vai estar diante de Deus para ser julgado. Ah, mas ele já está no inferno. A Bíblia diz que ele vai ter que ser julgado. É todos, né? Todo mundo Toda vai ter alma que ser vivente julgado. dessa terra vai ser Toda julgada. alma vivente. Desde Adão. Adão vai ser julgado por Deus. Até Adão. Vai sim, Adão e Eva. Todos. É, porque é toda alma É vivente. toda ele alma viveu, vivente né? aqui. Está dizendo, não tem Viveu aqui na terra. exceção. Vai estar lá todos diante de Deus, seus apóstolos, os apóstolos de Jesus, todos vai estar lá. A terra e o céu. A terra, você pode entender que são os pecadores. Os céus são os salvos. Mas mesmo assim vai estar lá, diante de Deus. Todos estarão diante de Deus. Não vai escapar ninguém, como a irmã Regina falou. Até os santos. Virgem Maria, Santo Antônio, São João, São Judas Tadeu, não sei. Vai estar todo mundo lá. No julgamento. No julgamento. Só quem vai estar ao lado de Deus é Jesus. Só o Filho de Deus, só o Senhor Jesus que é o advogado daquele. Por isso que está escrito, quem crê em Jesus e for batizado será salvo. Quem crê em Jesus e for batizado será salvo. Quem não crê em Jesus já está condenado. E não é eu que estou dizendo essas palavras. Está na Bíblia. Foi o próprio Jesus que falou. Quem crê e for batizado será salvo.
Quando Jesus falou isso, ele estava falando do juízo final. Só que as pessoas, muitos não entenderam o que ele estava falando, a importância dessa palavra que Jesus falou. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, gente, não é méritos, meritocracia. Eu vou ser salvo porque eu mereço ser salvo. Fiz muitas caridades, eu ajudei muita gente. Muito bem, tá de parabéns, ajude mesmo as pessoas, façam caridade, faça coisa boa. Mas não é isso que vai salvar. Quem vai salvar é Jesus. Tem que ajudar a si próprio, né? Tem que se ajudar a si próprio. Você tem que aceitar Jesus como seu único salvador, entregar sua vida a Jesus mesmo, de fato e de verdade, se converter mesmo, converter ao Senhor Jesus e tá sempre ali aos pés dele, se humilhando, buscando a ele, buscando. É como o Senhor Jesus falou para Pedro, disse: Pedro, Satanás queria te peneirar. Satanás pediu para te peneirar, mas eu, Pedro, roguei por ti. Quer dizer, Jesus não permitiu que Satanás peneirasse Pedro. Porque se Satanás peneirasse Pedro, com certeza Pedro iria cair. Ele ia perder a salvação dele, como aconteceu com Judas, né? Que Judas se perdeu. Está escrito na Bíblia que Judas se perdeu. E Pedro também iria se perder. Tanto que a gente vê a história de Pedro e a gente vê que Pedro, o apóstolo Pedro, ele teve uns deslizes na vida dele. Comprou uma arma, arrumou uma espada lá, que Jesus não mandou ele pegar aquela espada, e ele, ninguém sabe como é que ele adquiriu aquela espada. E era só ele mesmo, né? Era. Ele está escrito na Bíblia. Ele negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. Ele negou Jesus. Então, mas só que Jesus intercedeu por ele. Jesus salvou ele. Ele conhecia o coração de Pedro, né? É verdade, conhecia. Ele conhecia o coração de Pedro, ele sabia que por trás de tudo isso aí, Pedro ele tinha um coração, né, voltado a Deus. O que ele fez, ele negar Jesus, não foi nem tanto porque Jesus ele estava ali, né, sofrendo aquele martírio. Foi o medo. Então o Senhor viu que ele só fez isso porque ele estava com medo. Com certeza, né? É verdade. Ele estava com medo, por verdade. isso que ele negou Jesus. Foi. Mas Jesus o perdoou. Porque Jesus viu o coração dele, como a irmã Regina está falando. Jesus viu o coração. E para concluir aqui a nossa mensagem, pode ficar à vontade, diz assim, ó. Tá gostoso. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Tá vendo? Vou morrer 2 vezes. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aqueles que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, aqui já é a conclusão do juízo final. A conclusão do julgamento. A conclusão é o seguinte, que aqueles que foram julgados, Deus julgou cada um segundo as suas obras, Deus fez aquele julgamento e Deus determinou que a morte, que o inferno, a morte, o espírito da morte, o inferno, o espírito do inferno, aqui, essa morte, esse inferno aqui, está se referindo sabe, ao mal, aquele mal que existe, as coisas ruins, enfim, o mal, a gente sabe que tem os demônios, Satanás e os demônios, que é a besta, tem o falso profeta, tem o anticristo, enfim, essa turma toda aí do mal, a corja, toda essa corja do mal, eles foram lançados no lago que arde com fogo e enxofre, para ser atormentado dia e noite, no lago de fogo. Quer dizer, dia e noite é só a expressão de falar, porque ali nesse lugar não tem dia nem noite, é só sofrimento, trevas, escuridão das trevas. E ali eles estão sendo atormentados no lago de fogo. E as pessoas que não foram achadas no livro da vida
Esse livro aqui é o livro do Cordeiro de Deus, que é Jesus. Tem um livro especial, é um livro especial. Então essas pessoas que não foram achadas no livro do Cordeiro, que o Cordeiro é Jesus, é o Cordeiro de Deus. Então as pessoas que não estavam nesse livro também foram lançadas no lago de fogo. Só escapou, só se salvou aqueles que estavam escritos no livro do Cordeiro. No livro do Cordeiro. E essas pessoas que estavam escritas no livro, não é o nome, não é mais o nome aqui da terra. Porque entenda, quando você aceita Jesus como Salvador, quando você entrega a sua vida para Jesus, você aceita Jesus como seu único Salvador, você recebe um novo nome. Você não sabe ainda, mas a irmã Regina, você já tem um nome novo. Porque o nome está escrito lá no livro da vida de Jesus. Só que não está escrito lá Regina. Já é outro nome. Você tem outro nome lá. Porque aqui na Terra, quantas Reginas existem? Muitas. Hein? Quantas pessoas existem aqui na Terra? Quantos Pedro Santos existem? Pesquise para você ver. Faça uma pesquisa aí do seu nome no Google aí. Uma pesquisa rapidinho. Jornal. Então, quando a pessoa entrega a vida a Jesus, que você aceita Jesus como seu único Salvador, mesmo de verdade, você recebe um nome novo. Verdade. Jesus escreve lá um nome, você vai ter um nome que lá no céu não vai ter nome repetido. Lá no céu você vai ter um nome, ninguém vai ter um nome igual ao seu. O seu nome vai ser só aqui na terra. O irmão está aqui, o evangelista, o cantor Pedro Santos. Quantos Pedro Santos existem aqui na Terra? Muitos. Às vezes o seu nome, você já recebeu esse nome porque alguém o colocou já em homenagem a outra pessoa. E é mesmo? Você recebeu o nome por causa de sua avó, ou por causa de sua mãe, ou por causa de um tio, de uma tia, ou até de um artista. Vou colocar o nome do meu filho, o nome desse artista. Vou colocar o nome da minha filha, o nome bíblico. Por causa da rainha Esther, vou colocar o nome da minha filha de Esther. Por causa Davi. Né? Davi. Por causa de Davi, eu vou colocar o rei Davi. Então o nome do meu filho vai ser Davi. Lá no céu não vai ter isso, irmã Regina. Você vai receber um nome novo e ninguém vai ter um nome igual ao outro. E um corpo incorruptível, né? Exatamente. E lá no céu vai ter... Então, o seu nome que está lá no céu não é o nome daqui da terra. Lá no céu não está escrito Pedro Santos, Rogério, Regina. Não. Não vai ser assim, não. Deus vai chamar... Jesus vai dizer, entre Regina, entre aqui no céu, minha filha. Não. Aí vem um bocado de Regina atrás de mim. Exatamente. Tá entendendo? Não é assim, irmão. É verdade. É um novo nome. E isso que eu estou falando aqui está na Bíblia. Porque não está tudo aqui no mesmo... Eu só estou lendo só esse trechinho aqui da Bíblia. Mas essa passagem que fala que Jesus vai nos dar um novo nome lá no céu, está na Bíblia. Está em outra passagem aqui. Mas aqui no próprio Apocalipse. Está aqui na Bíblia. Então não é uma invenção, não é uma doutrina, uma invenção. Não estou aqui inventando nada. Eu estou só saindo um pouquinho daqui, mais na frente um pouco, e fala que ele vai nos dar um novo nome. Então esse nome que está aqui, ó, só para concluir. E aqueles que não foi achado escrito no livro da vida. Tá vendo? Então nosso nome tem que estar escrito no livro da vida. Verdade. E esse nome é o nome que o próprio Jesus que vai nos dar. Ele escolheu, ele escolhe. E já anota lá o seu nome. A irmã Regina se converteu, uma grande mulher de Deus. Seu nome já está lá, irmã Regina. Mas não está. Regina de quê? Alves dos Santos. Alves dos Santos. Não está lá assim não, viu? Não está desse jeito não. Nem a senhora sabe como é que tá, nem o seu esposo sabe como é que tá, nem ninguém sabe. Só quem sabe é Jesus. E você vai saber quando chegar. Vai ser uma grande surpresa. Porque vai chamar assim, vem assim, hoje Gabriel.
Gente, não tem nem como adivinhar o nome da senhora, dona Regina. Vamos tentar aqui adivinhar como é que vai estar seu nome lá no céu. Não tem como adivinhar. Não passa na mente, não consegue passar na mente, na cabeça de ninguém o seu nome lá no céu. Não consegue passar na cabeça de ninguém. O nome que você vai ter lá no céu é diferente. Jesus diz, está escrito na Bíblia, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou na mente, no coração, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, meu irmão, a gente tem que saber que o plano de Deus, nós estamos aqui nesse mundo, é só de passagem. Esse mundo aqui, esse mundo aqui, meu Deus do céu, esse mundo aqui não chega nem se comparar ao que Deus está preparando para a gente, que tem preparado. Então, vale a pena a gente ser fiel a Deus. Vale a pena aceitar Jesus, vale a pena entregar a vida para Jesus, vale a pena ser fiel. Você está sofrendo por Jesus, você está passando luta, você está passando dificuldade na sua vida, mas vale a pena você ser fiel. Vale a pena, porque o que Deus tem preparado é algo glorioso para a gente. É algo glorioso. E tem uma passagem na Bíblia que fala aqui, ó. No início diz, o juízo final. O juízo final. Tá aqui o título aqui, ó. É o juízo final. A Bíblia diz que Deus é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Esse fim aqui é o fim mesmo. Vai chegar, vai ter o fim. O fim para aqueles que não forem salvos. Quem não for salvo, no juízo final, quem não tiver a salvação, é o fim mesmo de verdade. É o fim. Acabou. Acabou, é o fim. Essa terra aqui vai ter o fim. Você sabia que essa terra aqui vai ter o fim dela, o fim. Não vai mais existir isso aqui que a gente vê. Vai ter aqui, Jesus vai fazer um novo céu, uma nova terra. Já está feito, mas não é aqui nesse mundo que a gente vive. É o fim. Eu creio nisso também. É o fim. A Bíblia fala do fim de Deus. Não vai ficar pedra sobre pedra, né? Isso. Então, gente, o fim... Nem galho, nem ramos. Exatamente. O fim. Vai ter o fim mesmo, Pedro Santos. Vai ter o fim. O fim da Bíblia aqui é o fim de verdade. Não é o fim mais ou menos. Não, vai ter o fim. Então, quem não for salvo, aqueles que não forem salvos... Chegou o fim mesmo para eles. Chegou o fim mesmo, é o fim de tudo. É o fim. Deus, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então vai ter o fim de verdade. É o juízo final. Por isso que fala, o juízo final. É o fim para quem não for salvo. Os salvos não. Para quem for salvo, é a eternidade. Vai viver eternamente ao lado de Jesus, no céu, enfim, na glória de Deus. Amém. Mas quem não for salvo vai ser o fim de verdade. O privilégio, pastor, que a gente lá não vai ter mais nem choro, nem sofrimento, não vai ter mais nada. Agora, o que for lançado ao inferno, ele vai lembrar do que ele fez aqui na terra. Diz que é dia e noite. O pessoal vai ter a lembrança, ele vai saber o que ele fez aqui na terra. Isso vai ser consumido na lembrança. Então, gente, essa é a palavra que a gente trouxe hoje, que essa palavra, que o Espírito Santo de Deus, ele venha tocar no seu coração, que o Espírito Santo toque em cada um de nós. Amém? Então, passo agora para o irmão Pedro Santos, eu passo agora para a irmã Regina. Estava tão bom. Passo agora para o irmão Pedro Santos e para a irmã Regina. Amém. Glória a Deus. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando poderosamente o nosso pastor. Continua aí, pastor.